Estamos aqui em mais um Nutrigen Convida, hoje recebendo a doutora Edith Magalhães. Seja bem-vinda, Edith. Obrigada. Edith é médica formada pela Faculdade Pernambucana de Saúde, com especialização em nutrologia pela Abram, e é a nossa médica maravilhosa aqui da clínica. E hoje estamos aqui para falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas sobre essas medicações, né, Edith, que tem revolucionado aí a saúde. E a gente sabe que a obesidade é um problema de saúde pública. E eu queria que a Edith falasse um pouquinho sobre os benefícios e o que essas medicações hoje em dia chegaram para melhorar a saúde da população em geral. Não se fala em outra coisa, né, gente? É o tema do momento. Os análogos de GLP-1 geraram uma verdadeira revolução na maneira como a gente trata a perda de peso. Então, só para vocês terem ideia, se a gente for comparar as duas drogas principais, como a semaglutida e a tirzepatida, eu vou ter aí uma perda média entre 13% até chegando a números maiores de 20%, isso de média de perda de peso nos estudos. Muitas vezes parecido com a cirurgia bariátrica. Exatamente. Né, inclusive, vários pacientes que precisavam se preparar para a bariátrica agora têm a oportunidade e outros deixando de fazer a cirurgia porque hoje a gente tem uma terapia eficaz. Então, isso é muito revolucionário. Isso. E o que a gente tem visto na prática clínica é a diferença e a eficácia do uso dessas medicações com e sem acompanhamento, né? A gente tem alguns casos aqui na clínica dos pacientes que fazem essa medicação acompanhada por NIR e por Edith, e o resultado é maravilhoso. E de pacientes que já chegam usando essa medicação sem nenhum acompanhamento e que realmente a gente tem um trabalho bem maior para reorganizar aí essa qualidade de perda de peso do paciente. Então eu queria que a Edith falasse, explicasse um pouquinho o que é uma perda de peso com qualidade e aumentando a saúde do paciente. Às vezes os pacientes acham que perder 10 quilos em um mês é uma perda de peso otimizada. A gente que trabalha com nutrição sabe que é muito melhor que o paciente perca menos peso ao longo de alguns meses para ele se readaptar a isso, do que ele perder uma quantidade grande rapidamente. Então a gente observa que quem faz uso dessas medicações sem um acompanhamento médico e especialmente um acompanhamento nutricional, que perde peso, mas ele perde muito às custas de água e de massa muscular, que é tão precioso pra gente. Então são pacientes que não têm uma perda de peso otimizada às custas de gordura, que é nosso objetivo principal com o uso dessas medicações. Então a gente vê que quando eles já chegam em uso, é uma perda de peso muito menos efetiva, uma perda de peso que dá trabalho pra gente ajustar depois, né, Maria? Porque nesse acompanhamento precisa ter, né, todo o cuidado, né, e a orientação médica e toda a individualidade da suplementação que o paciente precisa e a importância dele entender o plano alimentar que ele vai seguir com um aporte equilibrado, proteico, né, para ele realmente tentar emagrecer, perdendo massa magra ou muitas vezes ganhando, porque a gente tem vários pacientes aqui que emagrecem ganhando massa magra. Exato, isso é tão revolucionário que antes, quando a gente tratava perda de peso, era quase impossível que a gente conseguisse que o paciente perdesse as custas de gordura, mas acabava perdendo massa muscular junto. E hoje, se a gente faz essa otimização da questão nutricional, de um plano alimentar mais focado nessa proteína, especialmente com os suplementos corretos, nos horários corretos, a gente consegue não só manter, mas ainda que o paciente ganhe essa massa muscular ao longo do processo. Isso. E aí a gente vê aquele paciente que chega sem acompanhamento, muitas vezes ele já chega, né, se queixando de queda de cabelo, de fadiga, de indisposição. E a diferença do paciente que faz com acompanhamento e com suplementação adequada, malhando mais. A gente estava conversando agora mesmo sobre um paciente de Edith, né, que começou a fazer musculação 5 dias na semana, e aí como a perda de peso dele está sendo eficiente. Exato, e a gente tem que ser muito responsável sobre isso. Não é apenas um número na balança a menos que essa medicação vai te dar, mas o quanto você vai conseguir mudar o seu estilo de vida. Porque em boa parte dos pacientes, essa medicação não vai ser usada cronicamente, a gente vai usar por um período. E quando a medicação sai, eu preciso que algo esteja no lugar. Então esse algo são os hábitos saudáveis que a gente vai evoluindo com o paciente ao longo desse acompanhamento. Essa mudança no estilo de vida, e o paciente tem que entender que o emagrecimento é um caminho constante, né? Não é uma coisa pontual. Então, se precisa entender que se está se fazendo uso de uma medicação, que é uma medicação, né? Essa mudança no estilo de vida tem que ser aproveitada para ter esse efeito start com a medicação, que a gente sabe que tem efeitos colaterais, né, gente? É uma medicação que cada vez mais ela tem se aprimorado, né? Os efeitos são cada vez melhores, mas é um medicamento. E aí, já que o paciente está precisando usar, você precisa mudar o estilo de vida para ele conseguir deixar o medicamento e a perda de peso e essa mudança no estilo de vida ser com qualidade. Exato, e isso da equipe é muito importante. Então aqui na Nutrigen, a gente faz muito esse acompanhamento junto à nutricionista, com a nutróloga, porque a gente não quer que o paciente apenas perca peso, a gente quer que ele mude de vida mesmo. Então a gente sempre está estimulando a atividade física, a gente faz um acompanhamento nutricional bem de pertinho, com consultas periódicas, o paciente faz bioimpedância, faz outras medidas, então a gente está sempre estimulando para que ele construa esse caminho de uma vida mais saudável e que não apenas chegue ali a perder X quilos que ele se planejou e que depois que tirar da medicação ele pode até ter mais chance de voltar a esse peso. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Adorei esse bate-papo com a Edith, sempre muito rico. Edith, que bom, né? Obrigada aí pelo seu esclarecimento sobre essas medicações.